Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí nosso tema. Nós falamos sobre o circo máximo, sobre Roma. Dentro de Roma aí nós vimos, né, os pontos principais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do nosso trabalho, que é o Coliseu, que vocês já começaram, né, o trabalho. E agora nós vamos conhecer aí o Coliseu, tão famoso, né? Tão conhecido mundialmente. Quando se fala em Itália, a primeira imagem que vem à nossa mente é o Coliseu. Ou é a Torre Pisa, né? A Torre de Pisa. Mas normalmente vem o Coliseu, principalmente quando se fala em Roma, ok? Antes da gente começar a falar do Coliseu, propriamente dito, né, da história do Coliseu, eu quero apontar aí mais uma coisa na apostila de vocês, que é importante de vocês saberem, que é importante de vocês conhecerem. Então, a apostila de vocês apresenta o Coliseu na página 7, tá? Então, pega aí a apostilinha na página 7. E aí ela põe essa imagem. Observe uma fotografia do Coliseu ao lado do estádio do Maracanã. Quase 2.000 anos após sua construção, o Coliseu encontra-se em ruínas, mas existem projetos de reconstruí-lo, ok? E ao lado, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã já foi o maior do mundo, tá? Não é mais. Comportando na época cerca de 200.000 pessoas. Bom, poderia brincar da pegadinha dos 7 erros. Certeza que vocês não iam acertar. Talvez, pode ser que alguém já tenha até percebido. Porém, tá? Nesta imagem do Coliseu, onde está escrito Coliseu Roma, na apostila de vocês, página 7, ela é extremamente errada, tá? É até vergonhosa, acredito eu. Me desculpe aí a apostila, mas eu tenho que mostrar para vocês porque eu não posso ensinar errado, ok? Então, essa imagem não é do Coliseu. Nossa, professora, tem certeza? Ela é muito parecida com o Coliseu. Sim, é um anfiteatro romano, tem todas as características de um anfiteatro romano, mas não é o Coliseu, tá? Esta imagem, ela é igualzinha a essa, olha. Observem aqui as arquibancadas, arquibancada ainda completa, tá? A parte da arquibancada já mais destruída, arquibancada completa, a parte da arquibancada mais destruída. Andar superior inteiro, arcos e quadrados. Arcos e quadrados, andar superior inteiro, tá? Esse anfiteatro se chama Arena Paula e ele fica na Croácia, não em Roma, ok? O Coliseu, ele é muito característico. Ele também tem os quadrados, a parte de cima, os arcos, olha, é muito parecido, realmente qualquer um raria. Mas a parte de dentro do Coliseu não é formada desse jeito. Ela tem os veios, tá? Ela tem os buracos, que eu vou mostrar para vocês. E ela não está erguida. Eu acredito até que essa está bem mais preservada do que o Coliseu. Porque ela não tem nessa parte que foi derrubada, retirada as pedras, para a construção, por exemplo, da Catedral de Roma, desculpa, do Vaticano. Então, mas ela tem essa estrutura, essa parte dela faltando, como no trabalho que eu pedi para vocês completarem. Então, essa arena que se encontra na apostila com o nome Coliseu Roma, ela não é o Coliseu, ela é a Arena Paula na Croácia, ok? Então vamos aí conhecer o Coliseu de verdade. Então o Coliseu é essa estrutura também com os arcos, as colunas e também tem aquela parte de cima como da Arena Paula. Porém ela foi derrubada, uma grande parte, foi retirada as suas pedras para a construção de outros monumentos na cidade de Roma e também para utilizar na construção da Catedral de São Pedro do Vaticano, ok? Por isso que nós não temos aí essa parte. É essa a característica do Coliseu. Então, a gente tem a parte construída, né, com todos os seus andares, e a outra demolida, com uma parte faltante, ok? Então, é bem semelhante, mas você tem que ter os olhos de observador. Então, por isso que é muito importante eu passar para você o erro
Acredito que o ano que vem já vai estar corrigido, muitos professores já devem ter visto, né, esse erro, e a apostila é assim mesmo, gente. A gente sabe que produção de material é complicado, tem que ser muito minucioso, é uma pessoa que escreve, é uma pessoa que digita, é uma pessoa que que corrige, hoje eu tô travando tudo, e é uma pessoa que adiciona as imagens. Muitas vezes essas imagens são colocadas na própria gráfica, e aí tem um erro grande, mas um erro, ok? E provavelmente o ano que vem já vai estar corrigido, porque a gente sabe que a apostila, o sistema positivo, ele tá aí para somar, tá? Então, provavelmente já deve ter tido, né, já visto esse erro e já deve ter, né, buscado aí a solução, mas como a apostila já estava impressa, não daria tempo talvez de arrumar, ok? Mas eu tô passando para vocês esse erro, mais para vocês terem uma ideia de que ele confunde mesmo e ele pode enganar qualquer pessoa, tá? Porque são muito semelhantes, existem várias arenas romanas espalhadas aí pelo mundo e elas são muito parecidas, tá? É como você vê a arena do Coliseu e você vê a arena de Verona. Ela é também muito parecida com o Coliseu, tá? Muito parecida mesmo. Então ela engana mesmo, tá? Bom, o que eles estão querendo dizer aqui nessa imagem? Que as arenas romanas, tá? Essas construções deram origem aos grandes estádios que nós conhecemos hoje. Professora, mas o estádio em cima, olha, ele é fechado para que as pessoas não tomem sol e tal. Mas antigamente também era, tá? Vamos ver um videozinho que mostra como era o Coliseu para vocês verem que tinha essa parte de lona fechada. Então vamos lá conhecer. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, se localiza em Roma, capital da Itália. É um dos monumentos históricos mais famosos do mundo e um dos pontos turísticos mais aclamados e visitados da Itália. Esta fantástica obra de engenharia é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco. O Coliseu foi construído no século I e sua construção durou entre 6 e 8 anos. E o início de sua história está ligado à dinastia Flaviana, pois foi durante o governo dos imperadores que formaram essa dinastia que aconteceu sua construção. O Anfiteatro Flaviano só passou a ser conhecido com o nome de Coliseu a partir do século VIII. As obras se iniciaram no ano 72 d.C., sob ordem do imperador Vespasiano, e durante o governo de Tito Flávio Domiciliano, o Coliseu passou por algumas modificações. Os principais materiais usados na construção foram o mármore, pedra travertino, tufo e ladrilho. Inicialmente, o Coliseu tinha capacidade de receber 50 mil pessoas, que poderiam se acomodar entre seus 3 andares pela arquibancada feita de mármore e que se dividia conforme a classe social do público. Mas posteriormente, os imperadores Alexandre Severo e Gordiano II ampliaram a estrutura, construindo um 4º andar, e a partir de então, o local pôde receber até 90 mil espectadores. Quando foi inaugurado, por volta do ano 80 d.C., houve uma longa série de apresentações que duraram 100 dias. Inicialmente, o anfiteatro foi especialmente usado para a númera, que eram as batalhas de gladiadores que lutavam entre si ou então enfrentavam animais. Esses espetáculos foram muito importantes como forma de entretenimento para os romanos, e sua popularidade crescia mais a cada dia, fazendo surgir novos tipos de espetáculos. Aconteciam, por exemplo, caçada de animais selvagens vindos do continente africano. Nesses espetáculos era comum o uso de leões, elefantes, leopardos, crocodilos e outros animais exóticos. Outro tipo de espetáculo que ocorria no Coliseu eram as naumaquias, que consistiam em representações de batalhas navais. E durante esses eventos, o Coliseu era inundado para essas encenações. Também eram realizadas apresentações baseadas em narrativas mitológicas, que culminavam em batalhas épicas entre gladiadores,
Era comum que a arena fosse decorada conforme a temática do espetáculo, para assim criar um clima de imersão para os espectadores. E diversos artistas e arquitetos eram responsáveis pela criação dessa cenografia. Esses detalhes asseguravam grande realismo ao espetáculo. A execução de prisioneiros também era feita de forma espetacular dentro do Coliseu. Muitos foram jogados às feras ou colocados sobre os fios das lâminas dos gladiadores. Por séculos, as areias da arena do Coliseu drenou o sangue de gladiadores, animais e prisioneiros. Mas no ano 404 d.C., as mortes humanas passaram a ser proibidas no Coliseu. E durante a Idade Média, todas as apresentações cessaram em definitivo, e o Coliseu passou a ser usado para outros fins. Com o passar dos séculos, a construção foi atingida por diversos terremotos, que causaram sérios danos à sua estrutura. E grande parte do seu mármore foi saqueado durante os séculos XV e XVI, fragilizando ainda mais sua estrutura. Hoje, em consequência desses acontecimentos, a imponente construção encontra-se em ruínas, mas também foram feitas diversas restaurações no anfiteatro. Algumas das mais expressivas foram feitas pelo Papa Gregório XVI e Pio IX. Hoje, mesmo degradado, ainda é possível visitar o Coliseu e se encantar com o esplendor e a grandeza deste monumento, que é um dos maiores símbolos arquitetônicos do Império Romano. Bem legal, né, esse vídeo. Então ele mostra pra gente, né, a história aí do Coliseu. Então, o Coliseu inicialmente, ele era utilizado para grandes batalhas, tá? Para comemoração de uma festa de 100 anos, de 100 dias. Então, durante 100 dias, animais foram mortos, gladiadores foram mortos, escravos foram mortos, perseguidores foram mortos, tá? Para alegrar o povo, nada mais do que para alegrar o povo, ok? Então, realmente, o Coliseu aí tem muitas histórias. A parte que alagava o Coliseu, enchia o Coliseu de água para as guerras, né, para as batalhas navais, é muito interessante você pensar como uma estrutura dessa, ela era completamente preenchida de água, e barcos, né, navegavam aí numa disputa, então é algo bem interessante, tá? Mas também foi palco de grandes coisas tristes, né? Como, por exemplo, o assassinato, aí, a perseguição e a morte de muitos cristãos. Então, tem uma cena no vídeo que eu achei ela espetacular e que quando eu coloquei a primeira vez... De batalhas navais. E durante esses eventos, para marcar para vocês, essa cena, ela é muito, muito, muito marcante. É uma cena muito importante da gente observar. Por quê? Porque na época do Coliseu, os cristãos, as pessoas que se consideravam cristãs, que seguiam Cristo, elas eram presas, tá? E levadas para o Coliseu para serem colocadas aí em um martírio, tá? Então elas eram jogadas aos leões, ou elas eram crucificadas como Cristo, tá vendo aqui? Então aqui, gente, eu sei que é muito forte, mas são pessoas queimando, tá? E aqui as pessoas penduradas como Cristo em uma cruz. E aqui aquele ancião, aquele, né, o mais velho, e todas essas pessoas seguidoras de Cristo e que estão ali segurando na mão daquele ancião, daquele seguidor, né, de Cristo mais velho ou mais sábio, rezando, pedindo a proteção de Cristo, porque eles sabiam que eles seriam mortos por um leão, tá? Ou por outros animais, como o leopardo, o tigre, tudo mais. Tá vendo aqui, ó, na saída a gente consegue ver exatamente os outros animais saindo, tá? Então isso era muito sofrido, era muito doloroso. Muitos, gente, milhares de cristãos foram mortos dentro da arena do Coliseu. Tem até uma história muito bonita, que é a história de um casal que ele era uma pessoa de nome dentro da hierarquia romana. Então ele tinha um determinado poder, ele andava junto com aqueles poderosos de Roma,
E tinha sua esposa, né? Muito dedicada, muito amorosa, porém seguidora de Cristo, tá? E ela tinha suas escravas, e as suas escravas também eram seguidoras de Cristo. E um dia ela resolve ir em direção a Cristo, encontrar com ele. Porque neste período, Cristo andava pelas cidades, né? Próximas ali da Galiléia e tudo mais. E ela vai ao encontro de Cristo e se veste como uma escrava para não ser reconhecida. E no caminho até onde Cristo estava, que era um caminho de muitas horas, né, para poder chegar até lá, ela é presa, descoberta como seguidora de Cristo e não como uma esposa de um dos patrícios, tá? Ela é colocada como uma escrava e ela é levada para o Coliseu, junto com todos os outros. Porém, neste dia da festividade, onde ela foi levada para o Coliseu, o marido dela estaria ao lado do imperador, presenciando e visualizando o ataque dos leões. E aí todos eles foram colocados assim em círculo, como vocês estão vendo aí, né? Os cristãos foram colocados e aí foi aberta, né, a porta para os animais selvagens saírem e atacarem essas pessoas. E elas começam a se aproximar, né, se juntar e a cantar uma música extremamente triste, falando que elas entregavam a alma deles ao Cristo, né? E estavam ali por ele, pelo cristianismo e tudo mais. E aí os leões atacam, né, essas pessoas. E aí o marido que está lá no alto junto com o imperador observa as pessoas lá embaixo e tem uma leve sensação de conhecer alguém. Mas essa sensação super passa rápido, porque quem estava lá embaixo eram, né, pessoas escravas, eram pessoas que estavam seguindo Cristo. E não percebe em nenhum momento que a esposa dele estava entre essas pessoas. A esposa morre, né, no ataque dos leões. E quando ele chega em casa, procurando a esposa desesperadamente, né, não encontra. E ele fica desesperado, né? Nossa, mas será que aconteceu com ela, né? Que ela sumiu. E aí a escrava que levou ela, né, ao encontro de Cristo, estava levando ela ao encontro de Cristo, aparece e conta para ele que ela tinha sido presa. E aí naquele momento ele recorda dos olhos que ele achou que conhecia no meio da arena e percebe que a esposa dele estava ali no meio daquelas pessoas. Então a arena do Coliseu, ela foi palco de grandes atrocidades. Lutas entre gladiadores. Quem já viu o filme dos Gladiadores, é um filme muito legal. É um filme bem bacana mesmo, tem no Netflix, chama Gladiadores. Mostra o sofrimento dessas pessoas, elas eram presas, obrigadas a lutarem uma com as outras. Os leões eram mantidos dentro, né, dos corredores com fome, com frio, com sede, para poder ficar cada vez mais faminto para poder atacar. Então era um palco de diversão, porém também era um palco de destruição. As pessoas que assistiam, né, a essa atrocidade chegavam até a ser mais de 200 mil pessoas, 50 mil pessoas ou mais, e elas aplaudiam essas atrocidades. Então o Coliseu hoje é um lugar maravilhoso para visitar, como patrimônio histórico, mas a história também é um pouco triste. Na verdade, não é algo que traga muitos orgulhos assim aos romanos, talvez pela sua estrutura, pela sua arquitetura e tudo mais, porém não pela sua história, ok? Que isso fique bem claro para vocês, tá? Bom, dando continuidade aí na nosso vídeo, então eu tenho aqui algumas imagens. Eu estive no Coliseu, mais uma vez mostrando para vocês as minhas fotos, lembrando vocês de que eu não coloco nada dos meus materiais, dos meus vídeos, das minhas fotos que eu tiro, né, nesses lugares, nas minhas viagens, nos lugares que eu vou, eu não coloco para poder se gabar, nem falar para vocês, nossa, como eu sou, né, chique, nada disso. Ao contrário, eu trabalho muito para poder pagar essas viagens, pagar esses pacotes, pagar essas pessoas que me ajudam aí
a viajar, que vão comigo, porque eu amo isso, e se eu tenho a oportunidade, eu vou, eu trabalho e vou, tá? Então, quando eu cheguei em Roma de madrugada pela primeira vez, e eu fiquei muito angustiada, muito ansiosa, porque eu queria ver o Coliseu de todas as formas, para me sentir verdadeiramente em Roma. Porque estar ali era um sonho de menina, um sonho de professora de artes. E eu queria ver ele de perto, né? Então eu andei por mais ou menos 1 hora durante a madrugada, era mais de meia-noite, até eu me deparar com ele assim, todo aceso, imponente, né? Uma coisa assim fantástica. Realmente parecia uma criança aí brincando, como vocês podem ver. Eu estava muito feliz. Então, eu tive essa oportunidade maravilhosa de estar aí algumas vezes dentro dele e conhecer mais, cada vez mais, a história, né, a história desse monumento maravilhoso. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens aí que eu tirei, tá? Bom, vamos começar por essa imagem. Então, essa imagem panorâmica mostra a parte de dentro do Coliseu. Então, a parte de dentro do Coliseu, a gente já não tem mais as arquibancadas, tá? As arquibancadas elas foram saqueadas, elas foram derrubadas pelos terremotos e tudo mais. Então, a gente só vê os buracos das estruturas que seguravam essas arquibancadas. Aqui é a parte, a segunda parte, tá, do Coliseu. Tem a terceira e a quarta parte. A quarta parte, se eu não me engano, foi aberta a visitação no lado que ela está inteiro, mas é uma visitação privada, então não é todo mundo que pode subir. É um número limitado de pessoas, porque ela foi reformada, restaurada, ok? Então, da parte de dentro do Coliseu, a gente consegue ver essa estrutura. Então, tem um meio, onde era a arena e as arquibancadas, ok? E aí, nós temos, então aqui. Essa parte, olha, tá vendo? Tava em restauro. Essa é a quarta parte, ó. Uma, duas, três, quarta parte. Então, a quarta parte que foi aberta recentemente aí para visitação, tá? Então, a parte da arena, a gente encontra ela assim, ó. A gente vê essa parte lisa, cimentada, né? Lisa, porque aqui se encontravam as arquibancadas, que hoje não se encontram mais, tá? A gente tem o cruzeiro, onde ficava o local onde o imperador assistia, né, às apresentações. Hoje tem um cruzeiro, porque o Coliseu hoje faz parte da igreja, tá? Ele é um monumento que faz parte aí também das coisas da igreja, tá? Dentro do Coliseu acontece aí a Via Sacra. Então é quando o Papa faz a Via Sacra, né, da Paixão de Cristo. Ela acontece dentro do Coliseu. É algo que deve ser realmente bem impressionante, bem bacana, tá? Então, hoje é reduto aí também da igreja. Essa parte que vocês estão vendo aqui no centro, ela era onde ficava a arena. Então, a gente tem uma estrutura construída de madeira que mostra o nivelamento, né, da arena. E essas partes de pedra que formam corredores, tem uma foto que mostra bem melhor, era onde ficavam os escravos e os leões, ok? Então eles ficavam aqui e subiam por uma plataforma até sair aqui na porta. Então a gente tem uma entrada para esse lado e uma entrada para aquele, onde saíam as pessoas, ok? Aqui, ó, a gente consegue ver bem melhor. Então lá tem os andares, né, as arquibancadas, e aqui seria a arena. Tá? E esses corredores eram onde ficavam os leões, assim, os animais, né? E ficava também os escravos, ok? Todo o Coliseu ele é formado de colunas, como nós estudamos, e arcos, que são chamados de arco romano. Eu vou mostrar depois para você no próximo vídeo da arquitetura romana a formação do arco romano, tá? Então ele era formado dessa estrutura. Tá? À noite também a gente consegue ver direitinho aí o desenho dos arcos, tá? As arquibancadas, as escadas que levavam para as arquibancadas, hoje o que sobra dela é isso aí, é o que vocês estão vendo. Uma rampa toda cheia de mato, né? De
de bolor e as pedras lisas, então não tem mais a escada, o formato da escada, tá? A gente vê dessa forma. E são fechadas com grades porque é muito perigoso, você pode cair, elas são bem inclinadas, então elas ficam fechadas para que ninguém se arrisque aí a andar. Todo o Coliseu é formado desses tijolos, né? Essas pedras, nesse tom rosado, porém quando ele é reformado, a gente percebe que a cor é bem mais clarinha, tá? Não tem esse tom rosado, tá? Aqui nessa foto, que era a foto que eu queria chegar, mostra bem claramente pra gente como era. Então, aqui, ó, tem essa plataforma de madeira, que também esse lugar é para poucos, então só aqueles que vão com guia turístico que conseguem entrar aqui nesse local. E daqui a gente consegue ver, olha, os corredores onde ficavam os animais, então onde ficavam separados os animais e os gladiadores, tá? Porém, naquela época, toda essa estrutura que vocês estão vendo oval aqui, ó, tanto o tablado de madeira que ele ia até lá do outro lado. Então aqui tinha uma porta e ele vinha com esse tablado de lá até aqui e colocava areia por cima, tá? Então aqui é só uma representação de como era. Então, aqui tá mostrando que existia um tablado e esse tablado seguia até lá embaixo, ok? Não colocaram em tudo, por quê? Porque interessante pra gente era ver como era, tá? Ter essa visão aí dos corredores. Mas eles deixam essa parte do tablado pra gente ter uma ideia de como era, ok? Aí também dá pra gente perceber as arquibancadas, olha, como elas não existem mais, só as suas estruturas. Então aqui, como vocês estão vendo o cimento, ele era assim toda a lateral, tá? Em todo o contorno, na verdade, porque é circular, da arena com as escadas, né? Montando a arquibancada. A única parte da arquibancada que tá intacta é essa daqui. Então aqui a gente tem o tablado, de novo, mostrando para vocês os corredores. Então esse tablado ele circundava toda essa parte do centro, então ela ia até lá no final. E a única parte da arquibancada que a gente consegue ver a escada, né, da arquibancada, as divisões, né, da arquibancada, é somente esse pedacinho, olha. Esse pedacinho ainda tem o mármore, esse pedacinho ainda tem a divisão da escada, ó, a divisão da arquibancada, desculpa, ó. Então tem aqui, né, onde as pessoas sentavam, para vocês perceberem que elas ficavam bem próximas, né, à arena. Não tinha grade, não tinha nada que separasse. E essa é a única parte da arquibancada inteira. As outras todas foram saqueadas e derrubadas, tá? Então aqui cabe em torno de 100 pessoas, mais ou menos, né? Isso, e ainda é sua estrutura original, com mármore e tudo mais, mas só tem esse pedacinho inteiro, tá? Não dá para chegar até aí porque é muito perigoso, as pedras são muito sensíveis e cheia de buracos, né? Então ela fica ali só pra gente poder entender que existiu aí a arquibancada realmente em toda a sua totalidade, ok? Ao redor aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa, deixa eu passar, não. Ao redor do Coliseu, a gente vê muitos pedaços de colunas gigantescas, abandonadas, assim. Então, aqui eu estava em cima de uma parte de uma coluna dórica, estava sentada, desculpa, coríntia, eu estava encostada nela, né? Tem uma que eu estou sentada, mas acho que eu não coloquei aqui, que mostra esses pedaços de coluna que eram deixados, provavelmente foram derrubadas, né? E eles colocam elas ali para a gente ver que faz parte aí do Coliseu, ok? Vou colocar para vocês esse vídeo hoje que já até deu uma travada, para vocês verem um videozinho que eu gravei. Ma io l'ho detto 3 ore, ma io starei tutto il giorno domani. Realizzato, penserei a fare un
Bom, pessoal, olha, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens, ó. Que é uma imagem que tá lá no vídeo, essa imagem ela tá lá no Coliseu e ela demonstra pra gente, olha, como era a arquibancada. Então tinha as entradas, né, onde eles desciam, a arquibancada toda de mármore e as pessoas ficavam ali, dividida por classe social, claro, né, mas elas ficavam ali brigando, comendo, conversando, se divertindo à espera dos espetáculos, tá? Aí a gente tem os corredores, olha, do Coliseu e alguns restos de coluna, pedaços, né, das estruturas de colunas gigantescas que a gente consegue encontrar espalhado pelo Coliseu. Então algumas estão assim, com cordas ao redor, protegidas, tá? Porque com medo, né, de quebrarem ou de estragarem, e outras não, outras você senta em cima, você consegue até pôr a mão e tudo mais, tá? Então são colunas daquele período da construção, realmente ali da utilização do Coliseu. Olha essa, tá? Essa daqui é uma parte de cima da coluna, a parte coríntia, ela fica num corredor e as pessoas tocam, põem a mão, sentam na coluna, porque ela tá ali do lado e qualquer um pode mexer. E infelizmente, né, o ser humano é ser humano, né, ainda não evoluiu, então em uma coluna de tantos mil anos atrás, as pessoas têm a capacidade de transformá-las em restos de lixo, né, colocar cigarros, bitucas e papéis, utilizando uma coisa tão, sabe, tão importante, né, aí para nossa cultura como lixo. Isso é muito triste. Olha os corredores, como eles são, tá vendo? As colunas ficam aqui posicionadas na lateral e é nesses corredores que nós entramos para ir ver o centro do Coliseu. Essa imagem mostra bem para vocês como essas colunas ficam posicionadas. Então elas ficam aí ao redor dos grandes corredores, né? Espalhadas e as pessoas sentam e acabam se divertindo com elas. Confesso que eu também já tive aí o meu momento né, de deslumbre e sentei numa parte de uma coluna, mas foi algo assim porque eu estava muito feliz, realmente muito encantada com tudo e foi algo que acabou me tornando um banquinho de tanto que eu andei, de tão cansada, mas é claro que eu, né, tentei respeitar ao máximo, mas não sujar, não arranhar. Tô até com o pé erguido, mas é bem incrível, assim, você saber que tá sentado numa estrutura de tantos anos, né, e com tantas histórias, que viu tantas coisas, né, vivenciou. Se fosse um ser vivo, né, teria vivenciado tantas coisas. Então foi bem interessante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí, me desculpe alguns contratempos aí, eu não consegui abrir as fotos todas direitinho, acabou, né, ficando meio bagunçado, mas queria muito que vocês se encantassem pelo Coliseu, vissem sua estrutura, sua história, né, e vissem que é possível sim um dia ir lá, andar dentro dos seus corredores, né, ver a sua magnitude e entender porque ele é escolhido uma das 7 maravilhas do mundo. Eu acredito muito que a gente consegue realizar os nossos sonhos, eu consegui realizar o meu, e tenho certeza que vocês vão conseguir realizar o de vocês, se faz parte de vocês. Então mentalizar realmente vocês andando aí dentro desse lugar, e que um dia vocês vão conseguir realizar assim como eu consegui. E sempre que eu tiver uma coisa assim que eu vivenciei, que eu possa trazer para vocês, eu vou fazer isso sim, não para me gabar ou mostrar superioridade, mas para mostrar para vocês que vocês também conseguem e que todo mundo tem que ter essa oportunidade de um dia se deslumbrar com uma coisa com tanta história como um Coliseu, ok? Então, a gente se fala no próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês outras estruturas da Roma, né, de Roma, que fazem parte da arquitetura romana, ok? Então, um beijão e até o próximo vídeo.